E nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 87 a presença da Dinalva Schaefer e também da Kathleen Lindemann, que estarão falando para nós aí sobre a participação de Canarana no movimento Brasil Verde Amarelo, que estará acontecendo então nas festividades do 7 de setembro. Um muito bom dia inicialmente para Lindalva, seja bem-vinda, Lindalva. Como é que estão os preparativos para esse movimento? Bom dia, Alemão, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Então esse movimento surgiu, né? Sim. Em 2017. Então, em 2018, abraçando as causas, né, do agro. Sim. E juntando com a nossa cidade, né? O agro do campo e com a cidade. Certo. Como é que estão os preparativos assim? Vocês têm a intenção de levar quantas pessoas? Eu quero dar um bom dia aqui também para a Kathleen. Kathleen, dê o seu bom dia para os nossos queridos ouvintes aí. Como é que estão os preparativos aí? Bom dia, Alemão. Bom dia, queridos ouvintes. Estamos a todo vapor. Gostaríamos de levar muitas pessoas, mas nós estamos agora fechando o primeiro ônibus. Nossa intenção é levar uns 4 a 5 ônibus de Canarana. Puxa vida! Mostrar a nossa força lá em Brasília. E as inscrições já estão abertas, Kathleen? Elas estão quase fechando para o primeiro ônibus. Já estamos na lista de reserva. Ah, é mesmo? Sim. Já estão com a lista de reserva. Já o primeiro ônibus já está então lotado. Praticamente lotado. Estamos aguardando aí a colaboração dos nossos amigos produtores, nossos amigos comerciantes, com os patrocínios, para ver se a gente consegue levar mais de um ônibus. Ah, sim. E a previsão de vocês de saída daqui de Canarana está previsto para quando? A previsão de saída dessa caravana? Está prevista para o dia 6. 6, né? Sair daqui para chegar em Brasília no dia 7. De manhã cedinho? De manhã cedinho, a tempo do desfile que vai ter para os 200 anos de independência, que é um marco muito importante, nosso bicentenário esse ano. Maravilha. Dinalva, fala para nós sobre a organização desse evento. Vocês estão aí com camisetas já... camisetas que já foram confeccionadas para esse movimento, é isso? Isso, esse movimento como começou em 2017, né? O Jefferson Rocha lá em Brasília. Então, como ele foi abraçando as causas, né, do agro e do campo da cidade, e hoje ele abraçou a causa da nossa bandeira, né? Certo. Do movimento, então por isso que diz tudo no nosso movimento Brasil Verde Amarelo. Então a gente não aceita a bandeira vermelha, o comunismo no Brasil. Então essa data tão importante, que é os 200 anos de independência, nós vamos estar lá comemorando essa data, abraçando tudo isso, né? E hoje com mais intensidade, a nossa liberdade, né? Ótimo, ótimo. E para vocês vão depender também, então, como vocês disseram no início, vocês vão depender também de doações, né, de recursos, para que tudo seja organizado. E também as pessoas que vão para lá, vocês pretendem confeccionar camisetas para que todos estejam uniformizados? Com certeza, nós temos essas camisetas, nos procure. Eu sou pioneira aqui na cidade, nascida aqui em Canarana, filho de pioneiro. Nascida em Canarana, Dinalva? Nascida em Canarana. Poxa então vida. A gente está aqui sempre, amamos nossa cidade, né? Sim. Então a gente está eu trabalho aqui na cidade, né? Meu pai é agricultor, né? Filha de agricultor, por isso que a gente está aí nesse movimento, né? Kathleen, fala para nós aí sobre a sua expectativa de participar deste evento. É a primeira vez que você vai participar ou você já esteve em outras oportunidades? Não, já estive em Brasília no passado. Inclusive, sou filhotinho lá de Brasília. Adoro Brasília, uma das cidades preferidas minha aqui do Brasil. Sério? E a expectativa ela é muito grande, porque este ano nós estamos esperando um público 4 vezes maior do que o ano passado, que foi estimado em 1 milhão de pessoas. Então, a nível nacional, a movimentação ela está muito grande. O porquê dessa movimentação? Porque os nossos colegas, nossos países vizinhos, todos eles já levantaram a bandeira vermelha. Apenas nós estamos com a nossa verde e amarela ali intacta. Então a nossa luta está sendo muito grande esse ano e a expectativa é muito grande. Certo. Lindalva,
Fala para nós aí sobre o número de pessoas que vocês têm aí uma expectativa, né? De número de pessoas que talvez possam participar, caso ou haja um excedente. Vocês têm condições ainda de conseguir mais ônibus ainda? Olha, com certeza que sim, né? A gente vai correr atrás aí. Mas assim a gente chama as pessoas para levantar a bunda da cadeira. É isso aí mesmo. Gostei dessa. Levantar nossa bandeira. É que a gente não pode permitir uma coisa dessas, né? Trazer essa bandeira vermelha, que é o comunismo, que devasta, né, todos os lugares que aparecem. Então chamamos o povo para levantar e sair de casa e ir à luta. Que esse é o momento de nossa liberdade, né? Esse é o nosso último grito de liberdade que nós vamos ter agora 7 de setembro. Dinalva, você como uma eleitora, uma cidadã canaranense, como você disse, nata, né? Nascida em Canarana, como é que você vê esse momento político? Qual é o seu temor, o seu grau de temor de que isso aconteça no Brasil, ou seja, de que o comunismo seja implantado? Então, todo mundo tem a perder, né? Então, se a gente não fizer um trabalho agora, depois será tarde demais, como a gente vê nos nossos vizinhos, né? Nossos países vizinhos. Sim. Então, agora é o momento de a gente abraçar essa causa. Então, na sua opinião, por que você acha que nos países vizinhos, o que aconteceu que a população votou mal, foi iludida? O que aconteceu que lá permitiram que isso acontecesse? Eu vou deixar a Kathleen responder essa pergunta, que ela é mais... Então, mais especialista no assunto? Exatamente. Vamos lá, assunto político. Nos nossos países vizinhos foi aquilo que está acontecendo aqui agora. Muitas pessoas esperaram pelas outras. Então, o fulano vai fazer, então eu vou ficar em casa. Eu vou esperar que ele faça por mim. Deixa que ele vai e nós vamos ficar em casa. Deixa que ele vai, a gente vai ficar em casa. Então, foi o comodismo, entre aspas, que fez com que a bandeira vermelha tomasse posse. Quem perdeu? Todo mundo. Então, quem perdeu foi o empresário, foi o produtor, foi o cidadão de bem. Todos perderam. A gente está vendo uma crise em ascensão em todos os países. A gente sabe que quando a bandeira vermelha chega em um país, ela não dá aquele susto de primeira. Ela leva 1, 2 anos e ali as coisas começam a eclodir. Então nós temos ali esse temor quanto aqui, porque a mídia em si, ela está falando muito bem desse outro lado. E a gente sabe que não é essa coisa toda. Vai ter uma grande minoria ali que vai se privilegiar disso. Só que 95% da população ou mais, muito mais, aliás, não vai se privilegiar disso, não. Certo. Kathleen, você acredita que, como já conhecedora da política, desse sistema comunista, depois de um sistema desse implantado no país, você acredita que ainda há uma possibilidade de reverter uma situação dessas? Muito difícil. Por quê? Porque quando a ditadura chega, o comunismo chega, ele implementa ali algumas raízes. E isso é muito antigo, vem desde a escola austríaca, que é uma engrenagem que está lá desde 1900 e poucos, 1930 aproximado. Certo. É uma engrenagem perfeita. Então ele vai tomar o país numa garra, numa proporção que vai ser muito difícil um líder democrático assumir. A gente já tem alguns exemplos hoje de alguns líderes comunistas, entre aspas, que estão ali. Inclusive ontem fez posse de um órgão muito importante pra gente. Eu não posso aqui citar, porque a gente simplesmente vai ser punido por isso. Mas ontem a gente tem isso com as eleições. Uma pessoa fez posse de um órgão muito importante nas eleições. E declarado comunista. Praticamente. A gente pode falar assim, praticamente, porque as sanções que ele está impondo à mídia, que a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de ir e vir, aonde na história brasileira que se prendeu alguém por simplesmente expressar a sua opinião? Aonde na história brasileira que um presidente, por exemplo, foi crucificado por expressar sua opinião? A gente não tem relatos disso, a gente está vendo isso agora, em pleno 2021. Então a engrenagem do comunismo ela é perfeita. Na hora que ele se instala num país, para você tirar é muito difícil. Não adianta o agro, depois que o comunismo, por exemplo, assumir, ir para a rua. Não adianta a população ir para a rua. Eles vão usar a força extrema.
aí sim a gente vai ver um país em ruínas. A gente vai ter uma Venezuela 2, porque o poder ele é tomado por total. Então é a força do governo, entre aspas, contra o povo em peso. Mas o que sustenta todo esse poder? O sistema do Partido Comunista ou as Forças Armadas, por exemplo, passam a ser submissas? Passam a ser submissas. Passam a ser submissas, todo mundo passa. A partir do momento que o governo comunista ele se implementa, ali é uma submissão total, né? Mas nós temos uma declaração aqui no Brasil de um general dizendo que, caso isso venha, as Forças Armadas não aceitarão. Isso não vai causar uma revolução no Brasil, uma revolta? Vai causar uma revolta, pode vir uma guerra, mas não sei se o senhor já viu... Uma guerra interna. Uma guerra interna. Em todos os lugares que um comunista ele toma o poder, ele mexe primeiramente na Constituição. Mexe com a Constituição. Mexe na Constituição. Você pode dar uma olhada em todos os nossos países vizinhos. O que um líder comunista faz? Ele começa a mexer na Constituição. Hoje, aqui no nosso país, nós temos várias pessoas ali que querem colocar uma emenda aqui, outra emenda ali na nossa Constituição. Que dá o nosso direito, a nossa democracia, a nossa liberdade. Então, o comunismo ele chega e já vai mexendo onde? Nas leis primárias do país. Vai mexendo em tudo. Então, isso é uma coisa, assim, assustadora. Porque a população, ela pega nisso aí com tudo. Muito interessante essas colocações. Bem, estamos nesse momento, né? Nesse momento político, já estamos prestes aí, Dinalva, a iniciar, já estamos iniciando a campanha política. Na avaliação de vocês, é claro, a gente não vai citar nomes nem nada, mas na avaliação de vocês, nós temos pessoas já se colocando à disposição para representar bem a nossa região do Vale do Araguaia? Temos bons nomes, sem citar o nome de ninguém, mas na sua opinião, temos bons nomes já aí se colocando à disposição, Dinalva? Sim, eu acho. Acredito que sim. Já temos bons nomes aí, vamos estar... quem sabe apoiando alguém, né, também. Sim. Nós não somos políticas, não estamos nem um partido político ainda, né? Ainda, né? Mas a gente abraça a causa do patriotismo, né? Certo. E, bom, a gente tem que ter muito cuidado, né, nesse momento político, porque as leis também, né, a gente tem que obedecer as leis, as normas, conforme o TSE também nos impõe. Então a gente tem que respeitar, a gente gostaria de comentar outros assuntos, mas temos que tomar muito cuidado, né? Eu quero então agradecer a presença de vocês aqui. Se vocês têm algo mais a comentar, de repente alguma coisa que eu não perguntei, fique à vontade, podem fazer as colocações. Com relação à questão da organização, data para as pessoas já irem agendando os seus nomes para participar dessa caravana, o momento já das pessoas embarcarem, o horário, tudo certinho. Como é que vai ser? Passa tudo certo. Bom, vai ser ali no dia 6 que a gente vai embarcar daqui rumo a Brasília, aproximadamente pelo meio-dia sair daqui. E, assim, algumas paradas a gente tá deixando bem restrito, porque a gente não sabe o que espera a gente esse ano, né? Sim. Porque é a primeira vez que a gente tem uma luta tão fácil, mas tão difícil. É isso que eu costumo falar. Antigamente, nossos bravos heróis saíam de casa rumo à morte, rumo à guerra, mas eles saíam orgulhosos. Ia todo mundo, sem temer, defender uma nação. Hoje, nós estamos chamando a pessoa simplesmente para sair de casa e rumo à capital do país. Mostrar a força, um passeio. Mostrar a força que a nação tem. E nós temos o quê? Uma resistência do sofá, igual a Dinalva falou. Vamos, né, assistir quem está saindo, só que depois não adianta reclamar, né? Então nunca foi tão fácil. Nós estamos pedindo ajuda, estamos pedindo patrocínio, estamos precisando, nós gostaríamos de levar 2, 3, 4 ônibus. Quem tem a perder se por acaso a bandeira vermelha se instaurar no país? Quem tem a perder? Primeiramente o agro. Então o que um fazendeiro, por exemplo, vai perder em patrimônio assim que uma bandeira dessa é levantada? Muito mais que o valor de um ônibus. E hoje as pessoas estão com medo de fazer as doações para a caravana. Estão ali, ó, segurando com o escorpião no bolso, eu falo, né? Isso. Nunca foi tão fácil defender um país, nunca foi tão difícil. Nunca foi tão difícil, porque assim, a gente não sabe o que tá na cabeça até do nosso patriota, que não tá pensando nisso futuramente. O que ele tem a perder? Simplesmente o patrimônio todo. A gente não tá falando de
de 2 mil, 3 mil, 4 mil de um patrimônio. Não, a gente está falando do patrimônio todo, uma fazenda inteira, um comércio inteiro. É disso que a gente está falando. Kathleen, nós estamos falando desse movimento Brasil Verde e Amarelo que vai acontecer em Brasília, mas estamos falando de Canarana, mas vai ter pessoas de todo o Brasil, os sindicatos de todo o Brasil, através de quem vocês estão, através do próprio movimento? É nós o povo. Nós o povo. Nós o povo. Produtores? Produtores, pessoas em geral, todo mundo, geral. né? Todas as pessoas, né? Sim, que estão se organizando. Que estão se organizando. Não tem, como é um ano político, né? Então as entidades não apoiam, não podem apoiar. Então é nós o povo. Entendeu? E a forma de vocês, entre os estados, os movimentos, vocês se comunicarem? Vocês têm um grupo? Como é que vocês estão? Sim. A gente tem os grupos nacionais que a gente se comunica e vê algumas questões. Certo. E está tudo preparado, então? Já estão. Vocês têm informações de outros estados, outras regiões, aqui no Mato Grosso também? Como é que está a organização? O pessoal está se interessando? Sim. Todo mundo já está se movimentando. Está se organizando, só que assim, uma coisa mais. Esse ano como é muita perseguição, né? Então estamos mais caladinhos, fazendo tudo na surdina. Certo. Só ainda para a gente finalizar, a título de deixar ainda com detalhes, porque às vezes muitas dúvidas ainda surgem. A questão da saída, a alimentação, a chegada lá, o pessoal vai dormir dentro do ônibus, porque vai ser uma noite chegando lá, saindo daqui no dia 6, vai viajar à noite, vai chegar de madrugada em Brasília, né? Vão dormir no ônibus. Vamos dormir no ônibus na ida e voltar dormindo também, Domingo à noitezinha, de tardezinha, sai de lá. Dia 7, finalizando as comemorações lá de 200 anos, a gente já sai de Brasília e rumo a Canarana. Já embarca no ônibus e o pessoal já volta e daí já passa a noite no ônibus e chega de madrugada, de manhã cedinha aqui em Canarana. De manhã cedinha aqui em Canarana. Alimentação. A gente vai tentar pegar doações dos mercados, né? Que ano passado a gente levar junto. E também quem ir lá, o pessoal vai ter que se virar nos 30 lá para alimentação durante o dia. Também fazer aquela churrascada de domingo, aquela coisa toda, também dá para fazer um jejumzinho, né? Dá, fazer um pequeno jejum. Mas lá com certeza tem alimentação para você comprar, tem muita coisa lá legal, né? Que eles vão ter, tudo, muito apoio que vai ter lá, com certeza. Sim. Mas eu digo o jejum, aquele jejum de estar em casa e fazer aquela mesa farta, comer aquele churrasco, aquela bebedeira toda, né? Então vamos comer um pãozinho, vamos beber uma água. Levar uma água, um sanduichinho, né? Eu vou frisar uma coisa aqui, que ano passado aconteceu algo muito impressionante. Nós tínhamos caminhões preparados para fazer aquele churrascão, sabe, lá em Brasília? Sim. E os nossos caminhões, eles foram travados pro lado de fora. De última hora. Travados? Sim. Não podemos. Então, mais de 1 milhão de refeições tinha sido preparada, assim, entre aspas, tava com a organização e eles foram travados do lado de fora. A estrutura também, ela foi deixada lá de fora. Então, ano passado, o nosso presidente, ele foi para uma estrutura improvisada. Tínhamos um monte de caminhão, truque ali, e os caras começaram a improvisar de última hora uma estrutura, porque a estrutura foi travada, a comida foi travada, tudo pro lado de fora. Então, que democracia é essa? Então, esse ano, nós já estamos falando para a pessoa, vá preparada. Porque nós estamos com a intenção de estar tudo preparado para 1 milhão, 2 milhões de pessoas, as organizações nacionais, mas nós não sabemos se eles vão travar de novo isso. Sim. Então... Kathleen, essas eleições vai ser uma guerra uma disputa entre o bem e o mal. Mais ou menos. Uma eleição, né? É exatamente isso. Entre o bem e o mal. E assim, nunca foi tão fácil escolher um lado, né? Nunca foi tão fácil. Tá, ok. Eu quero agradecer então a presença de vocês. Já nosso tempo também já é reduzido. Agradecer e vocês fiquem à vontade aí para as colocações finais. Vamos agradecer todos, né, que contribuíram já também para nosso evento aí, para levar essas pessoas que não têm condições de irem, né, de carro próprio. Chamamos também o pessoal para ir de carro, né, também, dar apoio para nós. E agradecemos imensamente aí a todos. Tá ok, Kathleen? É isso, eu quero agradecer a todos, agradecer aqui a oportunidade e convocar os nossos patriotas de Canarana. Deixar aqui um grande apelo. A Dinalva fica ali na La Femme Estética, estará recebendo doações. Eu peço a cada patriota que o que bater ali no coração para ajudar, para levarmos o maior número de pessoas, vá até a Estética La Femme,
faça a sua contribuição e também contribua saindo de casa. Vamos à luta pela nossa liberdade. É um país, é uma nação, são os nossos patrimônios, é a liberdade dos nossos filhos, dos nossos netos. Então nós sabemos o que é uma guerra e a gente está pronto.